Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da LAV referentes ao primeiro trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Atié, CFO, e Maria Luísa dos Anjos Oliveira, gerente de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.lave.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da LAV e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph Horn, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados do primeiro trimestre da Lavi de 2025. Estamos satisfeitos com o desempenho da companhia neste início de ano. Embora tivemos lançamentos menores, foi um trimestre de boa performance de venda de estoque. Gostaria de destacar que, apesar do operacional ter desacelerado um pouco neste trimestre, os nossos resultados contábeis seguem em ritmo forte. Em relação ao caixa, encerramos o trimestre com posição de 2,5 milhões de caixa líquido. Como já era esperado, a companhia queimou caixa no trimestre para aquisição de terrenos. Ainda assim, anunciamos o pagamento dos dividendos mínimos aprovados em conselho no montante de mais ou menos 21 milhões de reais, a serem pagos ainda neste mês de maio. Em breve, teremos o lançamento do Soleil, reconhecimento e do Le6 Cubatão. Ao todo, serão aproximadamente 1,2 bi de VGV, ambos 100% Lavi. Estamos otimistas com nossos produtos, mas sabemos que as velocidades não serão tão fortes como 2024. Pelo tique da unidade e com a alta dos juros, os clientes estão fazendo mais contas e estão levando mais tempo para tomar sua decisão. Obrigado a todos os acionistas e parceiros, e agora passo a palavra para a Sandra para falar dos resultados operacionais. Bom dia a todos. Conforme o Raf disse, tivemos um trimestre com lançamentos menores. De um lado, a segunda fase do Novo Marajoara, com 396 unidades, fechando nosso segundo empreendimento da marca Novo, com 61% vendido no acumulado. E do outro, no slide 6, o lançamento da torre de estúdios do Aura Pacaembu, em parceria com a Cirela, com 52% de vendas até março, totalizando assim 200 milhões de VGV lançados no trimestre. No caso do Marajoara, lançamos a segunda fase, mas estamos reconhecendo 100% do empreendimento nesse trimestre. Passando para o slide 7, vemos os lançamentos e vendas. Apesar de um trimestre menor em termos de lançamentos, olhando para os últimos 12 meses, crescemos 3% no percentual Lavi e 21% em vendas, mantendo nossa VSO de 60%. Foi um trimestre forte em venda de estoque, mesmo considerando um trimestre normalmente mais devagar por conta de férias e carnaval. Pulando para o slide 9, vemos que o estoque caiu 3% na nossa participação, se mostrando saudável, sendo que 60% refere-se aos lançamentos desde 2024. Continuamos com o estoque pronto baixo, representando apenas 2,6%. Num cenário de escassez de funding e de juros altos, algum produto pode ser mais desafiador, mas, no geral, temos conseguido resolver bem o nosso estoque. Slide 10, neste trimestre, saiu a BITSE do Wonder Ipiranga,
Começamos o repasse na fração e já temos 72% das unidades repassadas ou quitadas. A venda deste produto avançou bastante no último ano e hoje temos apenas 7,5% de unidades em estoque e 20% em processo de repasse. Por fim, apresentamos nosso land bank. No fim do trimestre, adquirimos em caixa um terreno de 4.000 metros quadrados no Itaim, área nobre, com poucos terrenos disponíveis, fechando assim com 8,4 bi de VGV potencial ou 5,6 na nossa participação. Seguimos olhando terrenos para aproveitar oportunidades e para repor nossos lançamentos. Passo agora para a Malu, que vai falar dos resultados financeiros. Obrigada, Sandra, e bom dia a todos. Começando pelo slide 13, os destaques financeiros do primeiro trimestre da Lavvi foram: a receita líquida cresceu 17% quando comparamos com o mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta ajustada pelos juros ficou em 39,3% no trimestre, um aumento de mais de 2 pontos percentuais ano contra ano. O lucro líquido atingiu 87 milhões, com uma margem líquida e ROI de 26%. Olhando para a receita futura, nosso backlog é de 2,4 bi, com uma margem bruta de 36%. Tivemos uma queima de 47 milhões de caixa, sendo que se desconsiderássemos as compras de terreno, geraríamos 135 milhões de caixa. Passando agora para o slide 14, registramos uma receita de 335 milhões no trimestre e vemos essa atingindo um novo recorde para a companhia, sendo 1,6 bilhão de reais nos últimos 12 meses. A margem do trimestre ex-juros foi de 39,3%, impactada pelo reconhecimento contábil da primeira e da segunda fase do empreendimento Novo Marajoara, cuja margem foi acima da nossa REF. Já a margem ajustada para os últimos 12 meses foi flat em comparação com o ano anterior. Nosso resultado financeiro, ainda positivo, a queda dos últimos 12 meses é devido ao impacto da apropriação dos juros decorrente das duas emissões de CRI corporativo tomadas pela companhia no ano passado. As nossas despesas administrativas, apesar do aumento percentual na comparação com o tri anterior, se manteve percentualmente estável em relação à receita quando comparamos os últimos 12 meses. As despesas comerciais desse trimestre capturaram gastos com os lançamentos que virão nos próximos trimestres, por isso saltaram para 8,5% da nossa receita. Por fim, o lucro líquido foi de 87 milhões, com margem líquida de 26 e com um novo recorde atingindo 359 milhões nos últimos 12 meses. No próximo slide 15, trazemos uma visão não só comparando com 24, mas sim desde o nosso IPO. Observamos o que disse nos slides anteriores, sobre os recordes de apropriação de receita e lucro na companhia. Passando para o próximo slide, 16, vemos nosso ROI atingindo 26%, um ponto acima do quarto TRI 24 e 4 pontos acima do 1T 24. No slide 17, vemos na última coluna a receita a apropriar somando 2,4 bilhões de reais, frutos de vendas já realizadas que serão apropriadas no resultado ao longo dos próximos anos conforme a evolução de obra. Considerando uma margem de 36%, gerará para a companhia aproximadamente 860 milhões de lucro bruto no futuro. Apesar do Novo Marajoara ter impactado a margem corrente, a nossa REF subiu apenas 0,5%, dado o volume do seu VGV. Passamos então para o slide 18, onde fechamos o período com 2,5 milhões de caixa líquido, uma relação sobre dívida sobre PL de menos 0,1%. Reflete que a companhia tem mais caixa que dívida. A companhia queimou 47 milhões de caixa, majoritariamente reflexo da compra do terreno do Itaim, citado pela Sandra no slide de Land Bank. Desconsiderando os investimentos em terreno, geraríamos 135 milhões de caixa. Para finalizar, estamos em nosso último slide. Na terça-feira foram aprovados 20,6 milhões em dividendos, equivalente ao mínimo obrigatório do lucro do trimestre, que serão distribuídos aos nossos acionistas no dia 26 de maio. Para finalizar, já são 725 milhões de reais em geração de valor distribuído aos acionistas desde 2021. Obrigada pela presença de todos. Agora ficamos abertos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior da sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre a margem bruta, né? Que vocês até destacaram que ela foi um pouco mais alta nesse trimestre por conta do novo Marajoara. Eu queria entender primeiramente qual foi a margem, né, exatamente desse projeto. Sei que comentaram que foi acima da REF, mas se pudessem abrir, seria legal. E queria entender se nas viabilidades dos projetos, né, sob a marca Novo, de fato, vocês estão vendo aí margens brutas mais altas mesmo, ou se de fato foi algo mais pontual desse projeto mesmo. E aí uma segunda pergunta, até fazendo um link com esse primeiro ponto, seria entender como vocês estão enxergando aí o tamanho da operação do Novo, né? Se de repente estão ficando mais animados com esse segmento e quais seriam os desafios que vocês veem para crescer, entregar rentabilidade nessa operação hoje. É isso, obrigado. Bom dia, Elvis. Eu vou começar respondendo a pergunta da margem bruta. Como a nossa receita do TRI ela foi menor do que os TRIs anteriores, realmente o reconhecimento do novo Marajoara ele conseguiu puxar a nossa margem para cima. Ele realmente tem alguns pontos acima da nossa margem REF, e os nossos produtos do novo, ambos, né, tanto o novo Barra Funda quanto o novo Marajoara, eles estão acima da nossa margem REF também. Sobre a operação do novo, a gente vê. O Rafa vai responder essa parte. Elvis, tudo bem? Elvis, tudo bem? É o Tudo bem, seguinte, Rafa? a gente E está você? muito contente com o resultado da operação, tudo. A gente está contente com o resultado da ação do Novo. Nós já temos em casa mais uns 2 terrenos fechados. Ontem fechamos mais um terceiro, mais um também está fechado. Então a gente está contente e mesmo numa época que o financiamento do SFH está um pouco mais escasso agora, a gente tem que aproveitar também, porque aqui vai ter financiamento. Então a gente talvez chegue até 30% da empresa no Novo. Vamos ver como é que vai as coisas. Então nós vamos aproveitar um pouquinho a onda agora que está indo bem, tá? Realmente os dois que nós fizemos venderam muito bem e a gente está bem contente com a operação. Agora também um pouco mais de experiência, porque está quase entregando uma obra e é muito importante ter a produção aqui dentro de casa. Então a gente já passou pelo menos um primeiro ciclo. Então a gente está, em resumo, a gente tá, talvez até 30% da empresa a gente vai chegar com um novo. Vamos crescer agora. Obrigado. Excelente, Nossa, Rafa. Malu, obrigado. nossa próxima pergunta vem de Ana Júlia Zerkovski, do UBS. Oi, pessoal, bom dia, obrigada pelo espaço. Do nosso lado, a gente queria entender melhor esse início do segundo trimestre, se vocês puderem falar um pouco de como foi a performance operacional do mês de abril e também que já estão sentindo para o mês de maio, como estão os lançamentos e performance das vendas desses lançamentos. E uma segunda pergunta também, pensando em distrato, o que vocês puderem comentar do que já estão vendo também nesse segundo trimestre, qual deve ser o nível esperado para o ano, se deve ser mais em linha com o primeiro TRI ou talvez mais em linha com a visão dos últimos 12 meses. Obrigada. Ana Júlia, só um minuto que desconectou o Raf. Ele ia responder sobre a operação agora no segundo TRI, mas já respondendo sobre os distratos. A gente teve, assim, pontualmente, no primeiro TRI, na verdade, o que acontece? Agora, entrando no novo, você tem um volume muito maior de unidades, né? E, assim, metade das unidades que a gente reportou de distrato nesse primeiro TRI vieram da marca Novo, né? Então, aquele cliente que pagou o sinal e até fazer o repasse, ele acabou desistindo, né? Tipo, pensei melhor, tô com um problema financeiro, saúde, etc., e acabou desistindo. Por isso que teve um impacto maior em número de unidades, tá?
Só que o que a gente não teve, por exemplo, a gente teve a entrega do Ipiranga, e que isso é uma boa notícia, esse número de distrato não veio dessa entrega do Ipiranga, tá? Isso a gente monitora muito de perto. A gente, o que poderia ser mais assustador é chegar no empreendimento e, de repente, não conseguir repassar nenhum cliente e cair todos eles, né? Mas nesse primeiro TRI, que foi a entrega do Ipiranga, a gente distratou, por enquanto, só uns 3, tem mais uns 6 que foram recusados, mas, assim, é muito pouco, perto de 576 unidades que ele tem, que ele representa. Então, eu acho que a gente está, não é nada que está nos preocupando no momento, tá bom? Então, a gente sempre teve, então, tirando o novo, né, a gente sempre teve em torno de 11, 12 unidades distratadas por mês, e quando você for ver no detalhe, é uma unidade de um empreendimento, 2 do outro, então não é nada concentrado, e isso deve seguir dessa forma, tá? Agora, sobre a operação agora já de abril em diante, o Rafi vai falar. Pessoal, nós colocamos na rua lá o Soleil, né? Vamos reconhecer agora. A gente vendeu 20% dele. O cliente lá está mais pensativo, ele está comparando muito com o CDI, tivemos uma boa visitação. Alguns deles ainda continuam negociando com a gente. Nós estamos aí agora abrindo o Cubatão, né? Que é um lançamento de 800 milhões, no melhor, um ponto muito bom do Paraíso. E o clima lá está bem mais quente, né? Bem mais quente, a gente está sentindo uma demanda. E lá, acho que como é objeto de desejo, então o cara pensa no CDI, mas pensa menos, porque ele quer morar lá, né? A gente acha que lá vai ter uma liquidez melhor e a gente fez a convenção ontem para os corretores. Está com cheiro legal pela demanda de corretor que está vindo trabalhar nesse projeto. O estoque a gente continua vendendo mês a mês, sempre olhando caso a caso. Quando precisa baixar um pouco, a gente baixa um pouco, a gente quer liquidez, tá? No momento de juros altos, a gente procura ter liquidez e tentar vender estoque, e sempre não é uma tarefa muito fácil, não. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Juan Argenton, da XP. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Acho que são duas perguntas que eu queria fazer aqui. Primeiro é sobre terreno, né? Eu acho que se a gente olhar, ano passado foi um ano até que bastante relevante de aquisição de terreno, e acho que vocês também fizeram aquisições importantes nesse primeiro tri. Queria entender um pouco como que está a cabeça para o evoluir do ano, assim, se vocês ainda têm uma cabeça de aceleração de compra de terreno, mais compra de terreno para reposição. Queria entender um pouco como que está a cabeça de vocês nesse sentido. E minha outra pergunta é um pouco mais no ponto que o Rafa até colocou agora sobre talvez um pouco da cautela do cliente, né? Queria entender como é que vocês estão medindo essa cautela e efetivamente o que isso poderia influenciar no volume de lançamento de vocês para frente, se talvez performance de venda um pouco abaixo do que vocês esperavam nesse trimestre, talvez faça vocês pensarem um pouco mais nos projetos na segunda metade do ano, ou se ainda não é uma preocupação para vocês nesse sentido. Obrigado. Olá, Juan, tudo bem? Juan, eu vou começar pela tua última observação. A gente está vendo que os clientes eles estão mais arredios porque os juros é muito alto, né? Se colocar 1 milhão no banco, no fim do ano você tem 1.150.000. É muito dinheiro e não acho que o imóvel vai subir 15%. Então, hoje a gente continua procurando terreno, porque a gente vai ter que repor, só que a gente hoje quer comprar mais barato que o ano passado, dado ao juros alto. E também hoje a gente quer mais permuta do que dinheiro, porque o dinheiro também rende bastante. Então, o cliente está me apertando, eu estou apertando a compra de terreno. A gente tem uma equipe e a equipe é forte, né? A gente estamos tentando contratar gente mais forte ainda, porque estou sempre procurando, tá? Um bom negócio que eu faço, para mim, já me compensa aí toda a equipe que eu tenho e tudo demora, tá? São casinhas, pode demorar 6 meses, 8 meses, um ano, que a gente nunca para. Hoje a gente está querendo pagar menos do que no passado, porque hoje a gente acha que a velocidade de venda pode ser menor do passado, mas continuando demandando. Pô, Minha Casa Minha Vida já a velocidade está igual, a gente não tá indo atrás, não temos muita concorrência, a gente não sente muita concorrência nos terrenos de médio alto, tá?
Minha Casa Venda um pouco mais, mas não sentimos muita concorrência, não. Hoje tem poucos players nesse setor, uma coisa que agrada a gente. Boa, tá ótimo, Rafa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Queria fazer duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre receita. Se tiver uma receita um pouco menor nesse trimestre, por conta justamente de menos lançamento, dado a cláusula do Soleil, queria entender como é que vai ser a evolução disso ao longo do ano, para chegar, para, enfim, compensar essa receita melhor nesse primeiro tri. Vocês esperam que isso seja reconhecido de uma maneira mais recorrente nos 3 trimestres que faltam, ou a gente pode esperar um segundo tri mais forte em termos de POC e de receitamento, aí com 2 lançamentos bons, né, tanto Soleil quanto Cubatão. Como é que essa trajetória de receita e por consequência de lucro deve ser reconhecida até o fim de 2025? E a segunda pergunta é um follow-up na do Elvis sobre margem. A gente tem visto a margem dos produtos novos, da marca Novo, muito maior que a dos produtos de médio e alto padrão. Isso já era esperado pela empresa ou a gente pode dizer que os produtos do Minha Casa Minha Vida, eles estão entregando margens acima do esperado, acima do visto na viabilidade? Como é que vocês têm reconhecido isso? Obrigada. Oi, Mariângela, aqui é a Malu. A receita foi deslocamento entre trimestres mesmo. A gente tinha na cabeça que lançaria o Soleil no primeiro trimestre, ele escorregou para o segundo por causa da cláusula suspensiva. Então, do mesmo jeito que aconteceu ali com o no novo Marajoara, que a gente deslocou um pouco de receita para o primeiro trimestre, deve ser esse mesmo comportamento ali para o Soleil. Aí falando um pouco de margem bruta, o que acontece? Nossa margem REF, ele é uma cesta de terrenos comprados no passado, que a gente compra, que nosso percentual do VGV, do terreno sobre o VGV era maior, e agora é menor. Então, não é que o novo ele está vindo muito acima da nossa ref. Os nossos últimos lançamentos, eles também têm performado acima da ref. O problema é que eu tenho uma cesta de produtos nessa ref que faz com que, na média, ela fique em 36, tá? Então, assim, a gente tem visto, sim, os nossos lançamentos recentes, como o Heaven também, o novo Barra Fundo, o novo Marajoara, acima dessa margem ref. Então, acho que não é só o novo. Acho que é produto a produto, mas hoje, como a gente tem uma cesta de diversas negociações de terreno e etc., Perfeito, Malu, ficou claro. Só mais uma pergunta então sobre isso, mesmo sem considerar a margem REF de vocês, pensando no que vocês tinham de viabilidade para o novo e o que vocês estão reconhecendo agora. Vocês estão vendo os produtos Minha Casa Minha Vida com uma margem melhor do que o esperado, com mais economia de custo ou com mais ganho de preço para o cliente, ou não? Está em linha com o orçamento e com o esperado pela empresa? Olá, lá no Marajoara, não foi baixar o custo, não, a gente conseguiu aumentar o preço, tá? Que o terreno ele tá na Avenida Zagotes, ele é bonito e ele tá um pouquinho o preço, tá? Então a margem melhorou porque a gente conseguiu apurar mais o preço, não porque baixou o custo. Ficou claro, Ralf. Muito obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Rafael Heder, do Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas também aqui. A primeira, eu queria só ver com vocês como que está a expectativa de entregas para o ano e se vocês puderem falar também como que está o LTV dessa carteira, mais entender como que vocês estão vendo talvez a geração de caixa. E a segunda é mais no qualitativo mesmo, eu queria entender se vocês viram talvez alguma diferença no mix de clientes que vocês estão vendendo os empreendimentos esse ano. Talvez com menos venda para investidor, dado esse patamar de juros mais alto, mas sentir assim, vocês sentiram alguma diferença em relação ao ano passado que vale a mencionar? Obrigado. Oi, Rafael, Sandra, tudo bom?
Sobre venda para investidor. Normalmente a gente tem venda para investidor mais no estúdio. Dado que agora, com o novo plano diretor, a gente não precisa fazer tantos estúdios, então realmente diminuiu os investidores na nossa carteira, tá? Então, sobre as entregas para o ano, a gente tem aproximadamente umas 2.000 unidades para entregar esse ano, sendo que a gente acabou de entregar de saiu a Bitse de 570 unidades lá do Ipiranga, tá? São 2.000. A geração de caixa, então como que isso se reflete na geração de caixa do nosso, a gente já comentou que para esse ano a gente esperava uma geração de caixa tipo zerada, tipo flat, né? Fica zerado. A gente melhorou bastante do que a gente falava do ano passado, que a gente ia queimar 24, 25, então a gente vai conseguir agora uma geração zero, né? Quer dizer, nem gerar, nem queimar, tá bom? Sobre o LTV, esses empreendimentos, na verdade, a nossa carteira toda que a gente tem hoje, está com LTV na média de 38%, 40%, o que nos beneficia, então, na hora de fazer o repasse, de conseguir repassar esses clientes, mesmo com o desafio dos juros altos, tá? Não sei se faltou alguma pergunta. Não, perfeito, era isso mesmo, Sandra. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Ou para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nós temos uma pergunta por escrito do Rafael Aguiar. Poderiam detalhar um pouco sobre o terreno no Itaim? Qual é a localização? Quando o projeto será lançado? E qual será o padrão de empreendimento? Olá, Rafael. O terreno nosso é na Clodomiro, ele é perto daquele prédio da Google, né? São quase 4.000 metros quadrados. A gente ficou mais de um ano comprando esse terreno. A gente vai fazer, nós pretendemos fazer um alto padrão com uma marca, ainda quase sendo fechado. E acho que vem uma coisa bem legal aí. Mais detalhes mais na frente, porque ainda a gente não tem nada mais fechado. Obrigado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ralph Horn para considerações finais. Pessoal, queria agradecer a todos. A gente continua muito motivado. Um ano mais desafiador, como sempre é. Se Deus quiser, vamos tentar manter os resultados. Obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.